Oi! Hoje a resenha do conto O Passageiro Habitual, escrito por Philip K. Dick, aqui da sua coletânea Sonhos Elétricos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia, e esse vídeo aqui é o 12º do Vedexmas, o Veda Fora de Hora, aqui no finalzinho de 2019. O pequeno sujeito estava cansado. Ele foi abrindo o caminho lentamente em meio à multidão, atravessando o saguão da estação até a bilheteria. Esperou por sua vez com impaciência, a fadiga evidente nos ombros caídos e no casaco marrom frouxo. Assim começa O Passageiro Habitual, escrito por Philip K. Dick, que conta a história não aqui desse passageiro habitual, mas de um outro sujeito chamado Bob Payne. Mas daqui a pouco eu falo dele. Vamos dizer primeiro o contexto aqui. Esse tal passageiro habitual que apresentou-se aqui no começo da história, chamado Ernest Creed, ele vai até a bilheteria para comprar um talão de bilhetes, passagens de trem. Na verdade ele faz o seguinte, né? Como ele faz a viagem todo dia para trabalhar, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ele compra logo um talão de viagem, né? Para o mês inteiro. Né? E como tinha acabado o talãozinho, ele precisava comprar mais outro. Entrou na fila da bilheteria e quando chegou finalmente a sua vez, ele disse o destino que ele queria ir, Macon Heights. E logo, imediatamente, o bilheteiro falou: "Ô senhor, não existe esse destino, não posso vender essa passagem." Como assim não existe? Eu faço essa viagem todo santo dia, né? Há meses. Como não tem esse destino? E realmente o bilheteiro confirma: não existe. Eles ficam batendo boca durante alguns segundos e depois o bilheteiro resolve sair lá de dentro da cabine e falar mais abertamente com o passageiro ali, o cliente. Poxa, não tem esse lugar, não tem como eu vender para o senhor. Mas quando ele dá a volta e vai falar com ele, ele vê literalmente o passageiro habitual sumir na frente dele. Ele fica completamente apavorado, obviamente, e vai falar com o seu chefe, que é o Bob Payne, que é o protagonista aqui dessa história. Mas, peraí, o que Bob Payne pode fazer nessa situação inusitada? Bom, na verdade, no dia seguinte, o passageiro habitual, o Ernest Creed, aparece mais uma vez, é chamado a falar com a chefia Bob Payne. E o que acontece? Quando se discute: esse destino realmente não existe, eu verifiquei, meu funcionário não estava errado, e patati patatá, de repente, puf, o cara some de novo. Que maluquice é essa? Bom, para você entender, você tem que ler esse texto, porque senão, se eu disser alguma coisa, estraga a sua experiência de leitura. Minha avaliação do texto. Bom, vocês puderam perceber, acho que uma sensação que eu tive logo que eu comecei a leitura aqui desse conto. O mote inicial da história, ele se desenvolve rapidamente, passa por 3 personagens. Isso é bastante interessante. Muitas vezes, em vários contos, a gente percebe que o que começa, ele fica se repetindo durante um bom tempo e sempre fixado num só personagem ou numa certa situação. Não há novidades. Aqui, em poucos parágrafos, a gente já percebe que a história sai de um aparente protagonista, que é o passageiro habitual, passa por um personagem intermediário, que é o bilheteiro, e depois cai no outro, que é a chefia ali da estação de trem, o tal Bob Payne, que realmente é o protagonista aqui dessa vez. E também você percebe que uma história que começou um pouco misteriosa, com indícios de uma coisa meio maluca, a gente não consegue ainda definir qual é exatamente o gênero literário por ali, depois a gente percebe que cai um pouco na série de investigação. Sim, o Bob Payne começa a investigar o que diabo que está acontecendo. Ou seja, nós saímos de um gênero que era inicialmente uma coisa misteriosa, que passa depois, quando acontece 2 vezes o mesmo evento do sujeito sumindo, evaporar no ar, como uma coisa de fantasia, cai para um negócio de mistério, de investigação, e depois ela vai tendendo mais à ficção científica. Ou seja, o texto é bom logo de saída, e a cada vez que a gente vai lendo mais e mais parágrafos, tudo vai se desdobrando em coisas diferenciadas. Isso é muito atraente para um leitor. Ele sempre fica numa situação desconfortável. Ele não sabe o que está acontecendo e percebe que não está sendo enrolado pelo autor da história, o que é muito importante. Pelo menos eu fiquei muito curioso o tempo todo, querendo saber o que está acontecendo por ali. Mas curiosamente também, eu acabei me lembrando de uma outra história. Lembra que no conto anterior, aqui do livro do Philip K. Dick, eu citei um outro livro, que era uma história um pouco parecida. Essa história aqui de trem, de uma possibilidade de você conseguir pegar uma
uma passagem me lembrou uma outra história da escritora Samantha Schweblin, aqui da sua coletânea Pássaros na Boca. Esse livro aqui também fez parte do projeto Contos do Meio-Dia, só que no ano de 2017. Aliás, 2018. E tivemos aqui um conto bastante interessante. E vale dizer, Samantha Schweblin é uma escritora argentina, bem focada em histórias de fantasia, principalmente realismo fantástico. E acontecia algo interessante na história intitulada, que eu não lembro o nome agora, olha só. Tem que consultar o sumário aqui. Falhou. Rumo à alegre civilização. Enfim, era uma situação também que o sujeito queria comprar uma passagem de trem. Só que a questão lá é que não havia troco. Ele dava um valor lá que o bilheteiro não conseguia passar o troco. Então não podia ser vendida a passagem. E ele querendo voltar também para casa do mesmo jeito. É uma situação também absurda, do mesmo jeito que essa daqui. Aliás, deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida no que eu falei a respeito lá daquela outra história, que eu gostei bastante, assim como estou gostando aqui dessa de Philip K. Dick. Como eu disse, algo vai se desdobrando cada vez mais, o mistério não se resolve, a gente não consegue imaginar o que é que está acontecendo por ali. Quando finalmente o Bob Payne consegue ter uma base do que possa ser, também a gente já percebe coisas tipo investigador à la Agatha Christie, né? Que ele vai sacando umas coisas que ele não diz pra gente como é que ele deduziu, mas tudo bem, não tem problema, fica divertido do mesmo jeito. E depois que ele tem a noção exata do que está acontecendo, ele percebe que ele cai numa situação extremada. Que, claro, eu não posso dizer qual que é, mas ele começa a sentir um medo, um receio muito grande, e a história também ganha um outro patamar, que pode ser tanto ficção científica como fantasia pura e escancarada. É algo muito conflitante também, um certo thriller que também aparece. Ou seja, esse texto, como eu disse, ele caminha o tempo todo mudando de gênero e deixando a gente sempre curioso, sem saber qual vai ser o desdobramento da história. E quando a gente chega no finalmente dela, nós temos uma surpresa muito interessante, que a gente não sabe, na verdade, se aquilo é bom ou não para o protagonista da história. Realmente, não chega a ser um final aberto, a gente não precisa completar, mas a gente sente a angústia que ele passa. E então a gente conclui que, bom, o que o mundo faz com a gente, ou o mundo maluco faz com a gente. Ou seja, por todos os lados, o escritor acertou muito aqui no seu texto. E portanto, para O Passageiro Habitual, escrito por Philip K. Dick, eu atribuo fácil 5 asteriscos. E obviamente, quando aparece um texto sensacional aqui, eu recomendo que vocês façam a leitura dele, principalmente, né, adquiram um livro, a coletânea Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick. Vou deixar aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz uso do link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor, isso ajuda muito o canal a crescer. Como também recomendo o livro da Samantha Schweblin, que também é muito bacana, recheado de histórias sensacionais. Na mesma vibe aqui de mistério, coisas malucas e interessantes. Os dois livros são ótimos e valem muito a pena serem lidos, com certeza. E bom, agora é só esperar a próxima quinta-feira, onde vamos conferir o último conto aqui de Sonhos Elétricos. E vamos ficar na torcida para que apareça um texto também muito bom, talvez superior a dessa semana aqui. Com certeza, eu até faço sempre essa aposta, né? Que as coletâneas terminem sempre lá em cima, pra gente ficar com aquela sensação, tipo, valeu a pena ter lido todo o livro. E também já queria até ler ele de novo logo em seguida. Por que não? Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já apareceram aqui dentro do projeto ao longo do ano. E tchau!